Se a gente entende e integra que nós não somos perfeitos e que todos nós estamos realmente nessa luta de sermos melhores, e se eu tenho esse compromisso comigo, e se eu realmente sei que é difícil vencer isso, porque nós não somos bons, totalmente bons, né? Temos a parte boa e a parte ruim. E se eu tô comprometido a vencer as minhas sombras, e eu sei que isso é difícil, quando eu ver outra pessoa cometendo maldade, eu não vou ficar com raiva. Eu vou ter compaixão por essa pessoa. Como lidar com a maldade? Com a maldade? Você deu um exemplo ali às vezes a gente se mete em situações ali que você tá esperando uma coisa e na verdade a pessoa tá te manipulando, tá fazendo alguma coisa que não é o que foi conversado, prometido, né? Entender que todo ser humano tá em processo de evolução e que não existem amigos nem inimigos, mas instrutores, pessoas para nos ensinar. O imperador Marco Aurélio, filósofo estoico, ele falava, né? Antes de sair de casa, lembre-se que você vai encontrar com um fofoqueiro, com um ladrão, com um mentiroso. E que essas pessoas, elas estão fazendo o melhor que elas podem. E eu, como ser humano, tenho que entender que esse é o processo do ser humano e agir com bondade com todos. Então, o processo, a gente às vezes faz atos de maldade sem querer. Se a gente entende e integra que nós não somos perfeitos e que todos nós estamos realmente nessa luta de sermos melhores, e se eu tenho esse compromisso comigo, e se eu realmente sei que é difícil vencer isso, porque nós não somos bons, totalmente bons, né? Temos a parte boa e a parte ruim. E se eu tô comprometido a vencer as minhas sombras, e eu sei que isso é difícil, quando eu ver outra pessoa cometendo maldade, eu não vou ficar com raiva. Eu vou ter compaixão por essa pessoa. Porque eu sei que isso fere a ela mesma, não só a mim, mas a ela. E se ela é inconsciente, mais a ela ainda, porque ela nem percebeu que isso é errado. Então, tem a ver com essa forma melhor de lidar com a maldade, tem a ver com a gente primeiro ser compromissado e não ser maldoso. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que é tão difícil vencer essa maldade que você vai ter compaixão. Tem um exercício que eu gosto de passar para os meus alunos durante o curso de filosofia, que é: observa quantas críticas você faz num dia. Conta. Os alunos chegam na outra semana e falam: não, Ana Paula, não tem como. Não, eu parei de contar. Porque a gente percebe tanto que nós somos críticos. E se você vai tentar verdadeiramente vencer essa crítica, você vai ver que é tão difícil, que quando você vê alguém crítico, você vai falar: eu te entendo. Você não vai ficar com julgamento. Você vai falar: eu entendo, tanto que isso é difícil. E eu tô com você de coração. Eu tô tentando vencer isso em mim também. Quando nós não aceitamos um defeito em nós, quando a gente vê no outro, a gente fica irritado. Mas quando nós aceitamos em nós mesmos, a gente tem compaixão. Já viu, por exemplo, um amigo preguiçoso, você combina com ele de correr no parque. Não, às 6 da manhã a gente vai correr no parque. Aí das 6 da manhã, os dois são preguiçosos, né? Aí ninguém liga pra ninguém, depois se encontra. Cara, pois é, preguiça e tal. Você entende, porque você tem também esse defeito. Agora, quando você não aceita esse defeito em você, e você vê o outro cometendo aquele defeito, isso te irrita, isso te tira do sério. Às vezes, não é que você tem aquele defeito tão evidente quanto aquela pessoa, mas você tem um pouquinho, aquela pessoa tem muito. Mas como você não aceitou isso em você mesmo, aí você vai se irritar com o outro. E Jung falava isso, né? Que o defeito no outro, na verdade, é o que mais incomoda a gente, porque a gente tem esse defeito. Faz sentido. A maldade é natural, entender que é natural, porque se nós fôssemos 100% bondosos, nós seríamos o próprio Cristo, o próprio Buda, não precisaria nem estar fazendo filosofia, nem nada disso, né? Mas existem pessoas que não se importam, sabe, de ser más, eu acho. Nem precisa ser psicopata. Sim. Mas, tipo assim, obviamente todo mundo é mal em algum nível, em algum aspecto, mas tem pessoas que vão sentir: caramba, eu fui meio escroto aquela hora, ou nossa, eu não deveria ter feito aquilo daquela forma. Tem pessoas que vão lá, passei a perna em alguém, sabe? Eu acho também, eu não sei se a melhor alternativa é sempre ser bondoso com alguém mal, sabe? É muito legal esse questionamento. Esse questionamento está exatamente escrito lá na República, no início, sobre ele fala? A conversa sobre o que é justiça. Platão, ele dá um exemplo muito legal do cavalo, né? Ele fala: se você tem um cavalo arisco, que é arredio, e você provoca maldade nesse cavalo, ele vai ficar melhor ou vai ficar pior? Vai ficar pior. Buda tem uma frase assim também: o ódio não cessa com ódio, o ódio só cessa com amor.
E eu sei que às vezes a nossa tendência, né, é querer vingança, é querer o mal. O negócio é que existem muitas ideias que precisam ficar mais claras. Por exemplo, o que é bondade? Tem gente que confunde bondade com ser bonzinho. Querer agradar. Um pai que é bonzinho com o filho, ele não educa o filho. O pai que é bondoso sabe o momento de botar de castigo, o momento de ser carinhoso. Agora vamos colocar na sociedade. Bandidos, que nossa sociedade é cheia de pessoas que estão cometendo atos maldosos. A gente hoje pega essas pessoas, coloca dentro de uma cadeia, numa situação normalmente desumana. Qual a chance dessa pessoa sair de lá melhor? Quase nenhuma. Nenhuma. Praticamente nenhuma. Por que foi criado o sistema carcerário? Deveria ser. Essas pessoas, elas ainda não sabem conviver em sociedade. Elas não conhecem o básico dessa convivência harmoniosa. Elas ferem outras pessoas e ferem elas mesmas, provocando atos de maldade. Então vamos levá-las para um lugar onde lá elas serão educadas para quem sabe um dia elas conseguirem voltar para a sociedade. Não existe educação sem amor. Nós precisamos de amor, de bondade, para ensinar as pessoas o que é a bondade. Senão, a gente nunca vai ser uma sociedade melhor, nunca seremos melhores. Mas aí, o que a gente quer? Vingança. Eu quero que essa pessoa sofra o que eu sofri. Eu quero que essa pessoa, ela sinta o que eu senti. E aí nós vamos girando uma bola de neve de pessoas que, cada vez que entram lá, saem piores. Tem um documentário, aquele documentário Human, não sei se você já viu. Não. Tem uma história muito bonita, toda vez que eu conto eu fico até emocionada. Lá tem a história de um americano, de um bandido, né? Um cara que matou a esposa e o filho. Um ato vil, condenável, completamente absurdo, né? Uma violência sem tamanho. E é muito bonito esse depoimento dele, porque ele estava num estado onde tinha pena de morte e ele estava na fila esperando o dia dele morrer, porque ele foi condenado à pena de morte. E aí, ele conta, chorando, né, no vídeo, que enquanto ele estava preso, tinha uma pessoa que visitava ele sempre, que era a sogra dele, mãe da mulher que ele matou, vó do filho que ele matou. E ele fala que através dessa mulher ele descobriu o que é o amor. Porque quando ele cresceu, quando ele era criança, o pai dele batia nele, na mãe dele, e falava que isso era amor, que ele batia porque ele amava eles. E que ele cresceu entendendo que isso que era o amor, bater, violentar. E essa mulher, com todo o coração, ia lá, visitava ele, perdoou ele, e ele conta que essa mulher mostrou pra ele que o que ele fez era errado, e que o amor não era nada disso, e que ele estava arrependido do que ele fez. Ou seja, o exemplo dessa mulher ensinou para esse homem o que era o amor. Nós ensinamos as pessoas através do exemplo. Nós só podemos dar o que nós temos. Se eu quero que o mundo seja mais justo, se eu quero que uma pessoa seja mais justa, mais bondosa, eu preciso ser bondoso. Eu não posso dar um prato de comida para uma pessoa se eu não tenho comida. Então, se eu vejo um ato de maldade e eu quero que essa pessoa receba bondade, primeiro eu tenho que ser bondoso, eu tenho que saber o que é a bondade para oferecer para ela. Mas através da maldade, eu só vou deixar as pessoas mais maldosas. E nós vivemos numa sociedade assim, onde muita gente acredita que é a violência, que é a punição por si mesma, não uma punição para você corrigir aquele ato, para a pessoa aprender, ter consciência de que aquilo é errado. Não, é uma punição só para gerar dor. Isso é muito desumano, isso é cruel. E infelizmente é nisso que muita gente acredita hoje. Faz muito sentido o que você disse. Mas é muito difícil aceitar, né? É bom ver o mal sofrendo. De certa forma a gente... Algo dentro de nós gosta um pouco disso, né? Dessa violência, mas seria importante a gente não alimentar isso. E, infelizmente, Concordo. nos filmes que a gente vê, tudo hoje em dia nos leva a alimentar mais esse lado sádico, né, da nossa vida. E isso destrói o que há de humano em nós. É engraçado, né, que um grande problema do mundo hoje é a educação, né? Porque de um lado a gente tava falando mais no início de uma educação, de quando a gente tá ali na infância, a gente é educado de uma forma meio esquisita que faz a gente buscar um status, alguma coisa do tipo, e na hora de educar uma pessoa em valores e na moral, enfim, como convence a sociedade, a gente também falha, né? O cara vai pra uma prisão e fica lá. E realmente, cara, beleza, é uma forma, na minha opinião, interessante de punição, isolar a pessoa, claro, mas precisa existir uma educação também ali, né?
precisa existir uma forma da pessoa sair dali melhorada. Não é só fazer a pessoa sofrer. Não faz sentido. É só gastar dinheiro à toa, né? Dinheiro e energia. E aí no Brasil, a pessoa vai sair um dia da cadeia. Vai sair de lá pior. Ou seja, você tá E só mais postergando um rápido problema. do que deveria também. Tá só postergando. E Platão tem uma coisa interessante também, que ele fala que a punição, ela deveria ser da consciência, e não do ato em si. Se você pune uma pessoa porque, por exemplo, duas pessoas estão cometendo um assassinato. Aí, na tentativa, uma mata, a outra não mata. E você condena a maior pena para aquele que matou. Você está condenando a pontaria, e não a intenção. Platão falava assim, quando uma pessoa comete um crime, você primeiro tem que olhar quem era responsável por ensinar essa pessoa. Essa pessoa cometeu crime, sim, vai ser punida, né? Claro, tem que passar por um processo de educação. Mas essa pessoa que era responsável, ela fez o que ela deveria fazer? E o quanto de consciência que esse ato era errado essa pessoa tinha? É pela consciência que vai se punir, e não pelo ato em si. E hoje, a nossa sociedade não é assim. Primeiro que a gente não tem consciência. E quem é que vai julgar a consciência do outro? Eu não queria esse cargo, né? Eu acho que o pior cargo que pode ter, assim, o mais difícil é ser juiz. Você julgar uma pessoa pela consciência. Por isso que nós não temos o direito de julgar o outro. Isso é a pior coisa que a gente poderia desejar para a nossa vida, é querer julgar o outro. E hoje é o contrário. Todo mundo se sente no direito de julgar todo mundo na internet. Sendo que você não conhece a história da pessoa. Com os nossos amigos, normalmente nós entendemos. O nosso amigo comete um ato de maldade, um ato errado, a gente costuma entender. É fulano também, mas olha a vida dele. Aí uma pessoa que a gente não conhece, começa a criticar. Verdade. E nós não deveríamos nos sentir no direito, porque nós não conhecemos a consciência das pessoas. Não tem por que a gente fazer isso. Caramba. É verdade. Eu me vejo muito, assim, nessa situação. Eu acho que muita gente também, né? Deve ser humano, assim, nessa situação de que, eu sei o que é bom. Eu sei que o que eu tô julgando faz sentido, é verdade. Mas a gente não faz essa mesma... A gente não é duro igual a gente é com pessoas que a gente não conhece, com as pessoas que a gente conhece. A gente não é... Por exemplo, uma pessoa faz uma piada de mau gosto que a gente não conhece. A gente fala, a gente reprime aquela pessoa, a gente, enfim, humilha aquela pessoa, faz alguma coisa do tipo. Quando um amigo... Cancela. Uma roda de amigos ali que você tá acostumado, que você cresceu na infância, alguém faz uma piada de mau gosto, você não... eu tô acostumado, é isso. Isso é estranho, né? Por isso que Sócrates foi considerado o homem mais sábio de Atenas, porque ele era o único que assumia que não sabia. Nós nos achamos donos da verdade. Se todo mundo pensasse como eu, o mundo seria muito melhor. Por que todo mundo não pensa como eu? No fundo, é isso que a gente pensa. Nós achamos que nós sabemos a verdade. Nós somos donos da razão. Isso nos impede de enxergar a vida por outras maneiras. Não só nesses atos assim, né, que a gente tá falando de atos mais absurdos, de crimes, mas no dia a dia. Se eu vejo uma pessoa que pensa diferente de mim, em geral a gente não quer entender a pessoa, a gente reprime. Ou a gente, se ela pensa igual a mim, essa pessoa tá certa. Se ela pensa diferente de mim, nossa, tá errada, que absurdo. Como se nós fôssemos os donos da verdade. E no dia a dia, nós não nos abrimos para enxergar outros pontos de vista, entender por que aquela pessoa pensou daquele jeito. Isso é muito comum na política. A gente vive hoje um momento muito polarizado na política. É interessante. Se a pessoa, ela tem o mesmo posicionamento político meu, ela tá certa. Se ela não tem, tá errado. Sendo que, se a gente parar para pensar, todo mundo quer o bem no Brasil. Todo mundo quer o bem do Brasil. Você não acha curioso que, querendo o bem do Brasil, tem pessoas que pensam que o bem é fazendo algo de um lado e o outro acha que o bem é fazendo algo completamente diferente? Todos partiram do bem. Como foi que essa pessoa chegou numa conclusão tão diferente da minha? Isso deveria gerar na gente uma curiosidade e não uma aversão. Por que essa pessoa tá vendo que eu não tô vendo? Como que foi a vida dela? Por que ela chegou numa conclusão tão diferente da minha? Em vez de gerar essa briga, deveria gerar curiosidade. Eu quero entender como que essa pessoa chegou nessa conclusão. O que ela tá vendo que eu não tô vendo? Ou será que ela tá com uma visão torta do que eu já vi? Não é concordar, mas é entender a pessoa. Mas eu não sei se eu concordo com você quando você diz que as pessoas ali estão buscando o bem, sabe? A impressão que eu tenho, posso estar errado, é que a galera que é muito polarizada, muito investida assim, em política, ela acabou... Pode ser que no início ela tava buscando o bem, encontrar uma verdade, mas eu acho que depois de um tempo que aquela pessoa tá tão investida naquilo, ela tá querendo só provar que ela tá certa, sabe?
Ela tá só querendo... Ela se identificou com aquelas opiniões aquele grupo de opiniões que ela juntou. Beleza, eu sou isso aqui, e eu não posso estar mais errado, senão eu não sou mais quem eu sou, sabe? Eu não posso estar errado. Então, acho que é quase que movida a medo, assim, a opinião política das pessoas, assim, independente do lado. Eu acho que existe passa depois de um certo tempo, a galera não quer mais o bem, sabe? Quer só tá certo, talvez. Talvez depois de um tempo. Discussão. Mas no início... Ela queria o bem. Ela Sem queria o dúvida. bem do país, ela queria o bem do governo, ela queria o bem. Então, todos partem inicialmente desse bem. Esse é que é o problema, é que você esquece do bem e começa a querer defender mais as suas opiniões, mais o seu status social, mais, enfim, essas coisas, do que o bem. E aí, por esquecer o bem, gera essa discussão. Porque Verdade. a gente deveria buscar sempre o bem, né? Independente. Aí, qual é a forma? A forma pode ser variada, a forma pode mudar, pode ser adaptada, mas o fundo, né, o que deveria estar por trás? Sempre o bem. E isso que a gente perdeu, né? Totalmente essa ideia das ideias que estão por trás das formas, que é um problema que a gente vive muito hoje. Sobrevaloriza as formas. Eu fico arrepiada às vezes quando eu vejo algumas coisas que o pessoal fala de estoicismo, por exemplo, na internet, porque transforma o estoicismo em uma forma moralista de vida. Outras filosofias também, como se existisse, como se o importante fosse a forma, ou seja, se torna rígido e às vezes, muitas vezes violento. Só que a forma, ela só tem valor se ela tem uma ideia por trás. E a gente esqueceu disso completamente. E aí as pessoas se tornam moralistas e querem escrever regras como se a regra fosse mais importante do que a ideia. E por isso não consegue ser flexível. Tem uma história interessante de não sei se é real, mas enfim, é uma história que todo mundo conta, que tinha um banco que estava sendo pintado numa praça. E aí, pra ninguém sentar no banco pintado, né, com a tinta fresca, colocaram um soldado do lado desse banco, pra avisar, né? Só que aí a tinta ficou seca e foi trocando a guarda e ninguém avisou o porquê daquela guarda. Aí depois de um tempão, alguém falou, gente, mas por que tá tendo essa guarda aqui desse lado desse banco nessa praça? Vamos perguntar pro superior. Não sei, pro outro. Aí depois de um tempão foram descobrir que na verdade era porque a tinta tava fresca. Tem muitas regras sociais que são criadas por uma necessidade específica. Há pouco tempo atrás a gente estava vivendo o Covid. Exigia de nós algumas regras específicas que hoje não são mais necessárias. E que se nós não entendemos a ideia que está por trás, nós nos tornamos rígidos. Existem muitas regras sociais que não tem mais sentido de existir, e às vezes as pessoas ficam apegadas a elas porque acham que elas têm valor em si mesmas. Só que a gente precisa de inteligência, de bondade, de atenção, de compaixão para saber adequar a regra a cada necessidade, senão nós nos tornamos rígidos. Isso acontece muito hoje com várias filosofias dessa linha mais moral, né, que são as posteriores a Sócrates. Essa ideia de que a moral, ela tem um valor em si. Não, a moral, ela é para refletir uma ideia. As regras, elas devem refletir uma ideia. E não ela tem valor em si. E muitas vezes as pessoas acham isso, né, que você estava comentando. Porque eu vivo assim, a minha forma de vida deu certo e todo mundo tem que viver como eu. Não, são formas diferentes. Essa pessoa tem outra necessidade, ela vai viver a mesma ideia de bondade, a mesma ideia de amor, só que vai ser uma forma diferente. E não importa a forma, o importante é que as formas expressem as ideias. Perfeito. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe.